Boa noite. Nós já estamos ao vivo no Instagram e no Facebook já. Nesse momento eu quero te convidar você, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, você que está assistindo essa live nessa noite, quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite para nós fazermos uma oração a Cristo. Porque não importa a circunstância que nós estamos, se é de aflições, de sufoco, nós devemos louvar e adorar o nome de um Deus vivo que é poderoso. Ó Deus, te glorificamos, ó Pai, porque acima de todas as coisas há um nome que é o teu nome, Jesus, que é o nome de Jesus, ó Pai. Que não importa as circunstâncias, ó Pai, mas tu estar conosco, ó Pai. Aleluia. Queria convidar você a cantar conosco essa canção nessa noite. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo eu me tornei. Se prostra aos pés do Senhor nessa noite e te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Diz somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos aqui ainda em fase de teste e eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua família, eu louvo a Deus pela sua casa. E hoje nós estamos no nosso treinamento de líder. Toda terça-feira nós estamos aqui, estamos ministrando um treinamento para a liderança da nossa igreja. E eu acredito que todos estão aí ligadinhos nessa transmissão. E você vai ser abençoado nesta noite em nome de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus pela vida
dos irmãos que estão aí na equipe técnica. Eles têm se empenhado para que as coisas aconteçam. Nós estamos vivendo um momento novo, são experiências novas, e Deus nos levou para viver isso nesse tempo, e nós ainda estamos nos adequando para poder continuar funcionando e pregando a palavra de Deus para esta cidade. E de onde você estiver, você pode ficar bem à vontade para ouvir essa palavra, ser ministrado. Se identifique, fale com a gente se tiver algum problema técnico. Também quero pedir que você compartilhe essa transmissão para todas as pessoas que você puder, para que mais pessoas sejam abençoadas e possam ver essa transmissão e receber essa palavra. Glória a Deus. Quero agradecer também ao nosso querido irmão Adriano, que preparou uma janta para o pessoal que está aqui desde mais cedo, preparando essa parte técnica, áudio e vídeo, e nos abençoou. Que Deus te abençoe, pessoal ali da irmã Simone, que Deus abençoe vocês. Amém? Eu quero, antes de ler a palavra, antes de falar com você algo da palavra, dar continuamento ao nosso treinamento, eu quero orar com você, orar pela sua vida. Convido você para curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos, para que nós possamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Deus querido e Pai, louvado seja o teu nome por mais essa noite, Pai. Ó Deus, nós te louvamos por aqueles que têm servido a esse altar, por aqueles que têm se empenhado, Deus, para que o reino não possa parar. E nós entendemos que o reino não para, o reino, ele continua. Deus, estamos aqui, ó Pai, com o templo vazio, mas com uma igreja espalhada por todos os cantos desse mundo, e aqueles, Pai, que resolverem hoje abrir o coração para receber essa palavra, será abençoado. Que possamos ser uma voz profética nesse tempo, e que o Senhor possa nos usar poderosamente segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Deus. Faça conforme tu quiseres. E oraremos no teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ler com você no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, está a maior ordenança. No capítulo 28 de Mateus, e os seus 2 últimos versículos, estão escritos o dever e a prática da igreja desde quando ela nasceu. Aqui se resume todo o propósito da igreja, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que eu vou estar lendo agora, e depois nós daremos continuidade ao nosso treinamento. Diz assim, versículo 19, Mateus 28, versículo 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Glória a Deus. Que alegria. Deixa eu ficar aqui também, conectado. Se você, no decorrer desse treinamento, nós já estamos hoje na 4ª lição desse treinamento, na 4ª etapa dele. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar aí nos comentários.
o pessoal está acompanhando, e eles vão reportar aqui a minha essa pergunta, e a gente vai tentar te responder. De onde você estiver, pode fazer a sua pergunta. E nós temos falado nas últimas terças-feiras, nós estamos dando aqui um treinamento para a nossa liderança de célula e demais lideranças. Nós, no nosso primeiro encontro aqui, na primeira terça, quando nós começamos, nós falamos que o que é liderar? Liderar é influenciar. Depois nós tratamos também de como melhorar o nosso nível de influência. Porque se liderar é influenciar, nós vamos precisar cada dia. Também nós falamos que por que alguns líderes não crescem? Por que alguns líderes não crescem? Nós falamos em uma das terças anteriores. E depois falamos que atitudes que fazem parte do dia a dia de um líder bem-sucedido, de um líder que tem êxito. Nós não ensinamos as pessoas a ter sucesso. Sucesso é uma coisa passageira demais. E após o sucesso, vem as frustrações. Nós damos direções para que as pessoas tenham êxito. O êxito é uma conquista diária. O sucesso é passageiro. O êxito é uma conquista de todo dia. E todo bom líder, ele não está focado em ter sucesso. Ele está focado em ter êxito. Então aprenda isso. O sucesso é diferente do êxito. Porque todo dia vai apresentar para um líder, um bom líder, um desafio. E ele vai buscar superar aquele desafio para que tenha êxito naquela tarefa. Então nós não estamos aqui buscando sucesso. Nós estamos aqui, cada dia, buscando o êxito dos processos que Deus nos coloca para vencer. Então, mas hoje nós vamos falar, então primeiro nós falamos que liderar e influenciar, como melhorar os níveis de influência. Há muitos níveis de influência que o líder precisa ter. Por que alguns líderes não crescem? Nós destrinchamos esse assunto. Por que alguns líderes, eles não desenvolvem atitudes que fazem parte da vida de um líder que quer ter êxito no dia a dia. E hoje nós vamos falar o que fazer para não estagnarmos na nossa liderança. Por que nós estamos trazendo esse treinamento, esse pequeno curso, esse treinamento para a nossa igreja, para os nossos líderes, e hoje para quem, em geral, para quem está nos assistindo? Porque quando Cristo sai da terra, Ele deixa para nós essa ordem: ide e fazei discípulos. É porque os discípulos não estão prontos. Alguém treinado, alguém capacitado, vai precisar construir esses discípulos, fazer esses discípulos. E ele continua dizendo, de todas as nações. Então esse papo que Deus não está preocupado com quantidade, isso é uma conversa fiada e uma fala diabólica. Deus está preocupado sim com quantidade. Porque quando ele fala, ide fazer discípulo, qualidade. De todas as nações, quantidade. Eu acredito que Deus, na sua onisciência, onipresença e também onipotência, vai compartilhando aí, meus irmãos, essa transmissão em todos os grupos de Facebook, em tudo para todo mundo que você puder. Mas vamos lá. Quando o Deus entendeu que o homem por si só não conseguiria salvação, Ele mandou Cristo ao mundo, Deus se fez carne, habitou entre nós e foi para uma cruz morrer. Não foi morrer para meia dúzia de pessoas. O interesse de Deus é salvar a todos. Então essa conversa de que Deus não está interessado em quantidade é mentira. Deus está interessado em quantidade sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é o mundo, não é só parte dele, é o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é para o mundo, não é só para uma parte do mundo. Mas para que isso aconteça, pessoas capacitadas, treinadas, com o coração de Deus, vivendo o caráter de Deus, precisa
ser treinada no nosso tempo, para que esse amor que foi mostrado na cruz seja derramado sobre o mundo, porque essa é a função da igreja. A igreja não foi colocada na terra para constituir corais, bandas e esse monte de outras coisas que às vezes a igreja faz e perde o vínculo, o foco principal, que está aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ir fazer discípulos. Eu só faço discípulos quando eu sou discípulo, e discípulo é aquele que aprendeu de alguém. Se você não senta para aprender, você não pode ensinar ninguém. Nós primeiro precisamos ser discípulos, para depois começar a fazer outros discípulos. Jesus falou essas palavras de Mateus 28, 19 e 20, para aqueles 12 homens que ele tinha. Ele investiu na vida daqueles homens por 3 anos e meio aproximadamente. Investiu conhecimento. A maior parte da vida de Jesus na terra foi ensinando. E muito ensinou. As multidões Jesus pregava, e aos discípulos Jesus ensinava. Olha só a diferença. As multidões Jesus pregava, e aos discípulos ele ensinava. E você vai lendo nos evangelhos, você vai ver lá sempre assim: e Jesus os ensinava dizendo. Jesus gastou muito tempo, aplicou muito tempo ensinando algo aos seus 12 discípulos, para que eles, após a saída de Cristo dessa terra, eles continuassem a obra, eles continuassem o propósito, fazendo outros discípulos de todas as nações. Então é por isso que nós estamos aqui, para ensinar, capacitar, dar conteúdo, direção a outros líderes que agora são discípulos, que farão outros discípulos em algum momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, hoje eu quero falar o que fazer para não ter uma vida cristã estagnada. O que fazer para que a sua liderança não seja estagnada? Tem um monte de líder à nossa volta que pararam no tempo, estagnaram. E quando o amor de Deus flui na nossa vida, nós não paramos por nada. A síndrome do desânimo, ela pode até nos rondar, rodear a nós, mas não irá nos fazer parar. Uma vez que eu estou conectado na fonte que é o Senhor Jesus Cristo, eu me torno fonte, eu não seco jamais. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha só que palavra linda e profética. Se você secou, é porque você ainda não experimentou da água que ele dá. Eu fico meio em dúvida com pessoas que ora tá na igreja, fazendo parte da igreja, ora está fora, ora faz parte da igreja e ora está fora. Jesus fala para aquela mulher à beira daquele tanque: o dia que você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Então, nós precisamos fazer algumas reflexões nesse tempo, e entender como está o nosso nível, quando eu entendo que eu sou uma fonte, o que está jorrando de mim, né? Então, hoje nós vamos falar o que fazer para não estagnar. O que fazer para não estagnar. Se você está com a vida estagnada, se você parou no tempo, hoje nós vamos te dar algumas direções que vai fazer você mover na direção do propósito de Deus para a sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que é estagnação? Estagnar é parar de se movimentar. Estagnar é travar. Estagnar é parar de se mover. Estagnar é ter uma paralisação. Isso é quando você está estagnado. E quem está em Deus, quem está em Cristo, ele não para, ele continua funcionando, ele continua, aliás, se movendo. Ele não apenas funciona, mas ele se move. Glória a Deus. Então uma coisa é funcionar, outra coisa é se mover na direção em que Deus nos chamou para caminhar e se mover. Glória a Deus. Então vemos muitos líderes que até alcançam um crescimento, mas em dado momento o crescimento
parou de acontecer e eles não estão mais conseguindo avançar. Por que que isso acontece? Por que que acontece? Às vezes as pessoas começam numa velocidade, vai, daqui a pouco vai diminuindo o ritmo, e daqui a pouco abandona tudo, volta para uma vida velha, volta para uma vida que desonra a Deus. Ou às vezes nem volta, mas para na caminhada, desanima, não flui mais, para de se mover. Há muitas coisas que podem fazer a sua vida se estagnar. Há muitas coisas que podem fazer a vida de um líder se estagnar. Mas eu quero aqui hoje focar em apenas 3 coisas que são determinantes no nosso tempo e que tem feito muitos líderes, muitas pessoas, muitos homens e mulheres ir para a estagnação. A primeira coisa que eu quero citar aqui é a desmotivação. A desmotivação. Existem líderes que estão machucados por alguma coisa que aconteceu com eles na caminhada, na trajetória, sejam atos de ingratidão, ou uma traição que você sofreu, ou uma outra coisa, e que fez você se desmotivar. Alguém errou com você? Um sentimento, e isso fez você se desmotivar daquilo que você fazia. Isso te trouxe uma estagnação. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, um dos 3 motivos mais latentes que fazem as pessoas parar na caminhada, é a desmotivação. São líderes que estão exercendo a liderança, mas a motivação já foi embora há muito tempo. Quantas pessoas eu conheço assim, até pastores, que no desenvolver da caminhada, por causa de tantas coisas que acontecem no seio da igreja, esses líderes entraram no estágio do desânimo. Você vira o motor, vira a chave, o motor funciona, mas não sai mais do lugar. Porque ele até funciona, mas ele não se move mais no propósito em que Deus chamou ele para se mover. Por quê? Porque ele está desmotivado. Irmãos, isso é um problema da nossa geração. Quantas pessoas que estão feridas e não conseguem no desenvolver de qualquer liderança. Um líder desmotivado vai ter uma equipe desmotivada. Deu a graça, ele vai ter um resultado sem graça. Um líder que não tem mais um coração motivado, que não tem mais uma palavra motivadora, que não tem mais atitudes que motivam, ele vai ter um grupo de pessoas que estão debaixo da sua liderança, iguais a ele. Iguais a ele. As lideranças são constituídas por Deus, desde lá do princípio, quando Deus colocou Adão como liderança no jardim, Deus deu a ele domínio. E a motivação para realizar precisa estar na vida do líder. A motivação para realizar precisa estar na vida do líder. A motivação do líder em servir precisa estar pautada na certeza de que tudo o que ele faz é para Deus e não para os homens. Tudo que ele faz é para Deus e não para os homens. Aqui está o diferencial da nossa motivação. Quando você faz alguma coisa no reino sendo líder, esperando aplauso de homens, quando os homens pararem de te aplaudir, você vai desanimar. Se você faz alguma coisa no reino motivado pelo dinheiro, o dia que acabar o dinheiro, você vai desanimar. Se você faz alguma coisa no reino motivado por elogios, o dia que acabar o elogio, você vai desanimar.
Mas se você faz, se a sua liderança é exercida para honrar e agradar a Deus e não aos homens, pode faltar o dinheiro, pode faltar o elogio, pode faltar os aplausos, pode faltar os holofotes, pode faltar as curtidas, pode faltar as visualizações, que você vai continuar fazendo, porque o seu compromisso é honrar e agradar a Deus e não a homens. Qual tem sido os fatores que têm levado você ao desânimo? Líderes maduros irão entender que eles passarão por tribulações. Líderes maduros irão entender que eles serão traídos. Líderes maduros irão entender que eles serão ofendidos, mas eles não ficarão no estágio da ofensa. Líderes maduros irão entender que eles serão traídos, mas a traição não irá fazê-los parar. Líderes maduros irão entender que em algum momento alguém irá errar com eles, mas o perdão irá funcionar imediatamente, porque o reino não pode parar. E líderes maduros entendem que ele é a força motriz que dá motivação para que o reino, através das pessoas, continue funcionando para louvor e glória do nome de Deus. O que tem feito você desanimar? O que tem te trazido desmotivação? É hora de você olhar lá onde você começou com o seu desânimo. Ah, pastor, mas eu tenho as pessoas na igreja aqui são negativistas. Eles não acreditam, o povo perdeu a fé, as pessoas já não vêm mais para as reuniões, as pessoas já não vão mais às células. As pessoas sempre serão o reflexo do líder que elas têm. Os seus liderados sempre serão o seu reflexo. Mas eu sou um homem de oração. Mas como tem sido a sua palavra? O que tem saído da sua boca para essas pessoas? Você tem sido como um motivador que recebe essa motivação do coração de Deus e transborda para as pessoas? Ou você tem sido um líder que não se importa mais com isso? Você desanimou? Pedi, dá-se-vos-á. Olha só, o princípio da insistência não se pede apenas uma vez. Batei, e abri-se-vos-á. Esse é o princípio da insistência. Há coisas na liderança que você vai precisar ficar falando todo dia. Todo dia. Comece a ministrar motivação, palavras de bênção, palavras que constroem, palavras que dão direção, palavras que destravam destinos. As pessoas vão começar a olhar você como um líder diferente a partir de agora, e não como uma pessoa que está desanimada, desmotivada, que perdeu a fé, porque quem tem fé, mesmo não tendo nada, irá entender que do nada Deus pode fazer tudo acontecer para louvor e glória do nome dEle. Lembre-se, você não está fazendo nada para homens. Faça o melhor que você puder, mesmo que os resultados não aconteçam agora. Se você tem o seu coração fluindo em excelência, uma hora Deus vai colocar a mão. Então, motive-se. Não canse de fazer o bem. Em Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Olha só o que está escrito aqui, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Não adianta você fazer uma semeadura incrível se você não continuar. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Você precisa se manter. Ajuda do alto. Deixa eu voltar. Travou, né? Você não tem que buscar autoajuda. Você tem que buscar ajuda do alto, líder amado. Então, talvez você esteja pensando, pastor, mas você não sabe
o problema que eu estou enfrentando aqui na minha igreja, no departamento que eu lidero, na célula que eu sou líder, você não sabe. Eu não sei, mas Jesus sabe. Quais têm sido as suas atitudes de motivação para motivar essas pessoas? Saia da motivação, perdoe quem você precisa perdoar, se cure e vamos em frente. Glória a Deus, aleluia. Não se canse em fazer o bem. Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistimos. Se você desistir, você não vai colher nada da semeadura que você fez. Então, não é importante apenas o começo, é importante toda a trajetória, é importante a semeadura, o cuidado e o resultado desse cuidado. Louvado seja Deus. Mantenha-se motivado, não se desmotive, saia da estagnação. Deus vai colocar sobre você coisas poderosas. Por isso, líder precisa de tempo em tempo avaliar sua motivação e buscar um novo ânimo, participando de conferências, de treinamentos. Tem gente que não para afiar a sua ferramenta. Tem gente que não para afiar a sua ferramenta. Quantas pessoas que eu vejo por aí, pregadores itinerantes, que eles não param para ouvir ninguém. Eles pregam todo dia. E um detalhe: se você não parar para afiar a sua ferramenta, ela vai cegar. E uma ferramenta cega, você tem que aplicar mais força para que gere algum resultado. Consequentemente, você vai cansar. É por isso que é prudente de quando em quando todo líder parar para ouvir alguém. Vá num café para pastores e líderes. Vá em alguma conferência. Permita-se ser ministrado por Deus. Ouça alguém ministrar seu coração. Coma pão que alguém vai trazer para você. Líderes orgulhosos que não param para ouvir ninguém. Vai chegar um momento que você não vai suportar. E você vai se desmotivar da caminhada. Líderes precisam parar para ouvir alguém. Esse momento que você para não é perca de tempo. É o tempo que você está embotando a sua ferramenta. Que você está afiando de volta a sua ferramenta para quando você retornar, você está alimentado, forte, robusto e com conteúdo. Atualização ministerial. Quantos líderes que tem mais de ano que não senta numa conferência com quem tem autoridade para ministrar sobre a vida dele? Isso é um absurdo. Quantas pessoas que não tem medo, não tem coragem de investir no seu ministério, de ouvir alguém, de sair da sua cidade, ou de chamar alguém para discipulá-lo. Ter êxito na caminhada, de tempo em tempo, ele vai ter a sensibilidade de que ele vai precisar ouvir alguém. Ele vai precisar sentar para ouvir um pastor, um líder que tem uma ele, um líder que já caminhou uma ou duas, 3, 10 milhas a mais que ele, e ele vai ter a humildade de parar para ouvir, para que ele possa ser cheio de novo da motivação que vem do céu para a vida dele. Glória a Deus. Não construa muros, comece a construir pontes. Permita ser motivado nesta noite por Deus. A segunda coisa que desmotiva, que faz líderes se estagnar, parar, desanimar, ficar cansados demais. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui, você que é líder, que está me ouvindo. Quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós não cansamos. Nós temos prazer de cada dia mais fazer. Mas quando nós estamos fazendo aquilo que nós queremos fazer, não que Deus nos chamou para fazer, vai vir a fadiga, vai vir a estagnação, vai vir o cansaço, vai vir o desânimo, vai vir a discórdia. Tem gente quantos líderes que eu já vi falar: não, eu estou cansado demais, eu estou em estafa, aquela igreja está me matando, aquele grupo está acabando comigo. Então você não está fazendo o que Deus te chamou para fazer. Porque a obra de Deus não cansa. Agora o trabalho que nós fazemos, que às vezes achamos que a obra nos vai cansar. E o galardão não vai ser dado para quem trabalha. O galardão vai ser dado para quem
faz a obra. Lá no Apocalipse, na igreja de Éfeso, Jesus escrevendo a carta à igreja de Éfeso, ele fala assim: eu conheço o teu trabalho e as tuas obras. Naquela igreja, alguém que trabalhava achando que estava fazendo a obra. Você está trabalhando na igreja quando você espera a recompensa de homens. Quando você faz a obra, você está esperando o galardão que vem no céu, porque você está com o coração inclinado a servir. Se você não está funcionando como servo, você não está numa obra, fazendo uma obra de Deus, você está trabalhando. Porque o servo, ele tem o maior prazer do mundo. Se colocar ele para pregar, ele prega. Se colocar ele para ficar na porta, ele fica na porta. Se colocar ele para lavar o banheiro, eu sempre falo, o servo que é servo, o dia que põe ele para lavar o banheiro da igreja, ele vai lavar e vai voltar, vai para algum lugar e vai começar a orar a Deus. Deus, manda alguém para sujar aquele banheiro de novo, porque eu quero ir lá e limpar de novo, porque o meu desejo é servir. Mas se o trabalho o que você está fazendo no reino te traz fadiga e cansaço, não é obra. É algo que Deus não te chamou para fazer. Se está te cansando, se está te trazendo fadiga, se não te traz prazer, é porque não é obra, é trabalho. E Deus não nos chamou para colocar um fardo sobre nós. O jugo é suave, o fardo é leve. Se você está carregando jugos pesados e fardos pesados, é porque você quer. Porque o jugo é leve, o fardo é suave, o jugo é suave e o fardo é leve. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus, ela flui, porque tem o Espírito Santo ali. Líderes que se estagnaram em algum momento, é porque não estavam realizando a obra, estavam fazendo algum trabalho, e o trabalho vai te cansar. Faça a obra. E quando você se lança na obra, você é servo. Não é a sua carteirinha, não é o seu diploma, não é a sua intelectualidade, não é o seu poder econômico, não é a sua influência. É o seu serviço. E não é do seu serviço que Deus se agrada. Deus se agrada da sua obediência. O serviço é o resultado da sua obediência. A gente não serve para obedecer, nós obedecemos, portanto servimos. Deus não está nem aí para o seu serviço, Deus quer a sua obediência. E se você é um servo obediente, automaticamente você vai servir. Você nunca vai se estagnar, você vai sempre se mover. Você não vai apenas funcionar. Ali tem um coração batendo, mas está andando? Não. Está falando? Não. O coração está apenas batendo. Deus não quer isso. Deus quer o seu coração batendo, mas quer você se movendo na direção do propósito que Ele construiu para a igreja. Aleluia. Você está aí? Diga amém. Quem está ouvindo essa live, diga uma bem, escreve aí, amém. Eu estou sendo edificado. Fala aí, escreve aí nos comentários, eu estou sendo edificado. Glória a Deus. A segunda coisa que eu quero falar aqui, que faz os líderes se estagnarem, é não ter uma equipe. Jesus deixou um modelo para nós. Antes dele começar o ministério dele, ele recrutou 12 homens. Ele saiu, vem você, vem você, vem você, vem você. Jesus não pegou nenhum intelectual. Jesus pegou improváveis. Porque Jesus estava interessado em fazer discípulos. Discípulo é aquela pessoa que não sabe nada. Se Jesus estivesse querendo intelectuais, ele ia nas sinagogas e pegava os doutores da lei. Mas ele pegou homens que não conheciam nada, homens que eram desprezíveis, improváveis. E montou uma equipe com 12 homens. Jesus tinha uma equipe. E você, líder, você tem uma equipe? Jesus, ele aplicou o coração dele a passar o DNA que ele tinha para aqueles 12 homens. Aqueles 12 homens conviviam com Jesus o tempo todo. E o tempo todo Jesus se derramando sobre eles, para que eles tivessem o caráter de Cristo se movendo na terra. Então, se você não quer se estagnar na sua liderança, você precisa ter uma equipe.
Você que é líder de célula, na célula você precisa ter alguém que é o seu braço ali naquela célula. Se você é líder de um departamento, você precisa ter uma equipe de confiança. Se você é pastor de uma igreja, você precisa ter uma equipe, porque o reino de Deus não funciona sozinho, não é só com você, meu irmão. Você precisa funcionar como equipe. Glória a Deus. Ninguém cresce sozinho. Se você acha que você vai crescer sozinho, você está enganado. No reino de Deus não é como nas corporações privadas. Aqui primeiro nós dependemos do Espírito Santo. E depois nós somos um corpo. Nós nos movemos funcionando, conectados uns aos outros. E líder precisa ter uma equipe. Líder precisa ter uma equipe. E uma equipe não são apenas pessoas, não. Aqui estão as pessoas que me apoiam. Não, não é isso. Uma equipe, ela vai funcionar segundo a visão que Deus te deu, segundo o teu coração. Aquilo que Deus colocou no seu coração, você precisa derramar sobre essa equipe para que ela funcione uniforme, como Cristo fez com os seus discípulos. Ganhar o coração delas. Isso vai exigir algo de você. Você vai precisar servir essas pessoas. E servir com excelência. Porque o líder no reino, ele não manda. O líder no reino, ele serve. Deus não vai te constituir como um líder para você mandar. Deus vai te constituir como líder para você servir. E servir com excelência. E os seus discípulos, as pessoas que estão aprendendo com o seu exemplo, serão servos ainda melhores que você. Glória a Deus. O próprio Jesus adverte que a seara é grande. E poucos são os trabalhadores. Se você ainda não tem uma equipe, comece a orar hoje e pedir ao Senhor que Ele vai trazer até você a revelação das pessoas que irão te ajudar na sua equipe. E você vai construir um legado na vida dessas pessoas, como Jesus construiu na vida daqueles homens improváveis. E você terá uma equipe que funcionará. E o reino cada dia mais irá crescer para louvor e para glória do nome do Senhor Jesus. A terceira coisa que eu quero falar aqui que faz líderes se estagnarem é quando os líderes não se preocupam com resultados. E alguns falam assim, não, quem dá o crescimento à igreja é o Espírito Santo. Claro que é o Espírito Santo. Nós não temos poder para convencer uma pessoa e nem para perdoar pecados. Realmente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas a nossa parte. Lá em 1 Coríntios 3, versículo 6, está escrito, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O plantar e o regar é a nossa parte. E muitas vezes nós não queremos nem plantar e nem regar, e queremos crescimento. Como que eu vou ter crescimento se eu não semeio, se eu não coloco uma semente na terra, se eu não cuido? E aí a gente precisa começar a fazer as reflexões para esse tempo. Eu só vou ter resultado se eu semear e cuidar, se eu semear e cuidar. Por que tem muita gente que se converte, mas ao mesmo tempo que entra na igreja, sai? Alguém semeou, mas ninguém cuidou. Não vai ter resultado. E Deus espera um resultado nosso. Uma planta, depois da semente, ela foi semeada depois que ela nasce. Ela não começa a dar fruto no dia que ela brota. Há plantas que demoram muitos anos para começar a dar fruto. Alguém precisa cuidar naquela fase de crescimento daquela planta. E muitas vezes nós não atentamos para isso e não alcançamos os resultados que Deus espera que nós temos. Nós queimamos etapas. E aí, quando nós pulamos essas etapas, os resultados não chegam, nós estagnamos no nosso crescimento. Mas hoje eu te chamo sua atenção para que você busque se motivar em Deus. Seja um líder motivador, influenciador. A partir de hoje comece a observar ao seu redor quem tem um coração sincero,
quem tem um coração ensinável, quem tem um coração aberto a aprender, e monte uma equipe para você. E depois saia atrás dos resultados. Semeie e cuide da sua semeadura. Comece a semear, mas também cuide da sua semeadura, que o resultado será certo para a glória de Deus. Não adianta nada a gente fazer evangelismo, ganhar as pessoas e não cuidar dessas vidas, para que daqui a pouco eles se tornem outros discípulos que vão discipular outras pessoas. Nós estamos queimando etapas. Nós vamos cumprir essas 3 etapas, sendo que a última é de responsabilidade do Espírito Santo, da Trindade de Deus. Nós vamos regar e Deus vai trazer o resultado que a igreja, que o reino precisa para esse tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Todo líder precisa entender que o trabalho no reino de Deus é natural e espiritual. A parte natural nós fazemos, a parte espiritual vem de Deus. O que não está no nosso alcance, Deus irá fazer. Glória a Deus. Plantar e regar é a nossa responsabilidade, é a nossa parte. O crescimento espiritual vai depender da nossa aplicação em cuidar dessa planta, dessa semeadura que nós fizemos. O próprio Deus vai se encarregar de dar o crescimento e a frutificação. Glória a Deus. O líder precisará estar motivado para buscar conhecimento, treinar as pessoas, colocar em prática o direcionamento da liderança e aplicar a fé em tudo que fizer, pois no final, ele sempre saberá que o crescimento virá de Deus. Então comece a aplicar fé na sua caminhada, comece a aplicar força, tenha uma equipe, se motive, não busque autoajuda, busque a ajuda do alto. Deus fará coisas grandes através de você ainda, meu irmão, através de você ainda, minha irmã. Não desista, comece a partir de hoje. Deixe os problemas que aconteceram com você lá no mar do esquecimento, jogue fora isso e comece uma nova história na sua vida, fundamentada e que as suas expectativas não estejam mais em homens, mas estejam em Deus, para louvor e para a glória de Jesus. Eu quero orar por você, quero clamar a Deus pela sua vida, quero pedir a Deus que te dê uma nova mentalidade a partir de hoje. Que Deus flua no seu coração. E que você, através dessa palavra, através dessa ministração, você tenha uma direção para não mais se estagnar. Que você pare de buscar um sucesso, mas que você busque êxito. E que você busque glorificar sempre a Deus. Que nada seja para você, que seja sempre para Ele. Glória a Deus. Feche os teus olhos onde você está, que eu vou orar pela sua vida. Deus querido e amado, nós ministramos a Tua palavra, Deus, as pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Ó Deus, e que esta palavra, Pai amado, possa fluir no coração dos Teus filhos e que eles parem de funcionar apenas e comecem a se mover, a movimentar nesse tempo para eles, Pai. E que eles possam funcionar como equipe e não cansar de buscar os resultados que precisam alcançar no Senhor. Fortaleça o coração das lideranças nesse momento, Pai. E que possamos entender esse tempo profético. Ó Deus, que a sua igreja, que os filhos do céu, do Pai, ó Deus, se manifestem nesse momento. Porque essa geração está esperando a manifestação dos filhos de Deus. E que o Teu nome seja glorificado para sempre. Amém. Eu quero te agradecer por você ter nos acompanhado até agora. Quero dizer que amanhã, às 21 horas, nós teremos uma live no Instagram. Às 21 horas, nós falaremos sobre o reino de Deus, sobre esse momento profético que nós estamos passando. E eu quero você comigo, né, no Instagram da Ciada.aracruz. Amanhã, a partir das 21 horas. Amém? Então você está convidado para estar comigo amanhã nessa live, a partir de 21 horas. E quero também te dizer, você que quer abençoar o reino de Deus, semeando uma oferta de qualquer valor nesse altar, você pode
nessa mesma rede social que você está nos acompanhando. No final dessa transmissão, nós vamos colocar as nossas contas, as contas da igreja, para que você possa fazer uma semeadura de fé nesse altar. E eu acredito que você será abençoado, porque você está semeando num solo muito fértil. Estaremos orando pela sua vida, e eu acredito em crescimento, acredito em abundância, acredito em que você não terá limites nessa terra, porque Deus abençoará abundantemente a sua casa. Então, no final dessa live, vai ser colocado aí as contas da igreja, e você pode, com a generosidade que o Espírito de Deus vai mover seu coração, abençoar esse altar. Nós não estamos tendo culto, nós não estamos tendo celebrações no templo, mas a igreja tem contas a pagar, e nós contamos com a sua generosidade em fé. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém.